Sabe o que eu entendo? Das grandes dificuldades que nós temos como empresário, a partir da hora que nós temos um processo de decisão centralizada, essa perda aparente e perfeita de poder. Porque trabalhamos durante muito tempo para experimentarmos, estarmos na situação que nós estamos, de repente eu tenho que, deixar que outros decidam e eu perco este poder. E isso normalmente nos assusta muito. Principalmente para a pessoa, por exemplo, da idade, porque eu fiz a metanoia com 57 anos de idade. Ok, então, depois de 57 anos, trabalhando de uma forma, centralizando as decisões, de repente abrir mão dela, com certeza não é muito fácil, não. Quando a gente está diante de uma situação de sucessão, o que é que nós herdamos e o que é que nós legaremos? E essas duas perguntas são decisivas para você fazer toda uma projeção de vida do que vai ser a sua atuação como gestor de um negócio. Você herdou alguma coisa, veio alguma coisa em termos de valores, de ações, de paixões e tudo mais, que não tem nada a ver com a atividade em si da empresa, porque a atividade e a empresa podem, sim, perecer como aspectos temporais, desde que você transmita algo que é muito mais espiritual, e isso é perene. Eu vejo muito por aí nas empresas, a sucessão, o pai preparando o filho, ou preparando a próxima geração, passando por várias posições na empresa, dando uma bagagem técnica das melhores faculdades, que muitas vezes o próprio pai não teve, colocando nos cargos de gerência, dando filiais, às vezes fora do país, passando essa pessoa que vai assumir a empresa por todas as dificuldades e etapas e posições na empresa, né? E às vezes ele esquece o mais importante, que é passar a paixão pelo negócio. Se ele se dedicasse a passar nessa sucessão a paixão pelo negócio, que fez o negócio chegar até hoje, às vezes 30, 40, 50 anos, que só chegou pela paixão que ele teve quando ele abriu o negócio, é onde o sucesso e a chance de perdurar seria muito maior, né? Obviamente, se ele conseguir ambos, aí a chance é muito maior de 4, 5, 6, 10 gerações, né? Então, na minha opinião, o grande segredo é passar a paixão pelo negócio, né? E eu falo isso porque meu pai que está aí, ele conseguiu passar. Então, eu tenho um privilégio perfeito, sabe, de ter este processo, sabe, facilitado em função do meu filho, Fernando, ter feito também a metanoia. Então, sabe, a primeira experiência dele como profissional foi conhecendo, sabe, este processo. Então, eu digo sempre para ele que é um privilegiado, porque ele não experimentou trabalhar dentro daquele processo antigo, onde, sabe, toda a carga, toda a responsabilidade cabia, entre aspas, perfeito, aos principais executivos, porque ele não entendia outra forma de decidir senão aquela. Então, para mim, sabe, Silvio, eu entendi que foi muito simples. Porque, primeiro, que ele tem demonstrado ser mais competente do que eu na gestão. Porque tudo aquilo lá que eu aprendi durante 57 anos, para desaprender uma parte significativa dela, devo ter levado dos 13 pelo menos uns 6, 7 anos. Então, o que efetivamente deu para ser proveitoso, deve ter sido uns 2 anos, talvez. E ele não, como ele começou já, por exemplo, experimentando fazer a coisa certa, da forma certa, adequadamente orientado, conhecendo ferramentas plenamente aplicáveis para que efetivamente a coisa decole, então foi muito simples para mim. Então eu não tive dificuldade. Na minha opinião, a metanoia, ela começa em você. Quando o Mituro coloca que isso é uma mudança de vida, né, Mituro? Que talvez aquela questão do resultado econômico, de você eventualmente ter um resultado econômico bom na companhia, mas as pessoas como um todo estarem totalmente fragmentadas e elas não terem vida, né? Então, e a gente, de maneira bastante comum, encontra isso nos nossos relacionamentos, né? E a turma acha bonito algumas anomalias, talvez de, olha, trabalho 17 horas por dia, de segunda a segunda, olha, porra, aquele cara lá não tem férias há 3 anos. Então, isso tudo são coisas que são anomalias, que a gente, enquanto líder empresarial, produz. Então, para ser mais simplista, em relação à mudança de filosofia pessoal, e aí sim, você tem uma intenção superior, uma intenção que a gente chama de sistêmica, né? Onde de fato você consegue implementar uma mudança cultural. Do lado da sucessão tem o sucessor
a ser pensado, né? Porque eu vejo tanto por aí, é uma coisa interessante, os pais que tiveram essa paixão, esse significado, que criaram... Todo mundo aqui sabe que uma empresa no Brasil, aliás, qualquer lugar do mundo, mas no Brasil parece que é um pouquinho mais difícil. O quanto que é difícil você botar o negócio de pé lá, e é só com paixão mesmo, né? E também a mortalidade, né? Todo mundo sabe também que é enorme. Aí o pai fala, legal, agora eu quero deixar isso pro meu filho. Mas você perguntou para ele se ele quer? Eu fiz engenharia para os meus pais, né, para dar de presente, né? E na hora que você chega lá na frente, você descobre que não era aquilo que você realmente quer, e você perde o chão e você fala, e agora? Como é que faz? A gente começa tudo de novo, né? E tudo isso é legal de se perguntar antes, né? Se a gente não quiser tomar um susto, é legal perguntar, né? Por isso que eu já perguntei pro meu filho, o que você quer ser quando crescer, né? Eu acho legal no livro que ele começa por uma carta. E nessa carta ele fala, né? Para quê e para quem? Acho que é algo importante de se refletir. Carta do Joca. Né? A carta do Joca. Inclusive, quando eu recebi ela, eu tomei um susto. Falei, eu tô mandando uma carta para mim mesmo? O que está acontecendo aqui? O Ademir falou uma coisa importante, que é a pergunta que a gente faz. O livro Devir trata isso de uma profundidade bastante grande. Por quê? Porque se a gente faz a pergunta errada, nós vamos, logicamente, obter respostas erradas também. E muitas vezes a pergunta é, o que eu vou deixar? E o que eu vou deixar, nós criamos todo um aparato, tá certo, doutor, jurídico e legal, né, com as holdings familiares para preservar o patrimônio, mas a gente não faz a pergunta, quem eu vou deixar? E o quem é muito mais importante do que o que é o que o Cláudio trouxe, né? Que valores e que paixão é essa pelo negócio? Muitos negócios sucumbem, né? E por isso que a gente não vê as empresas brasileiras, porque o processo sucessório é encarado como um processo técnico. E aquela semente, aquilo que gerou a empresa, não é delegado, não é preparado. Então, prepara-se tecnicamente, mas a origem do negócio ela não é compartilhada com os sucessores. E aí, é claro, né, por qualquer boa proposta financeira, eu vendo o negócio.